Deixa eu te Ana. apresentar, ó, Gabriela, uma psicóloga muito querida. No início eu achava a Gabriela, assim, gente, mas que chata! Ela não vai com a minha cara, é ranzinza. A Gabriela não gosta de mim, mas a Gabriela é uma querida, uma pessoa que gosta de todo mundo, tem um coração enorme. E uma coisa muito parecida, que a Gabriela tem parecida assim, com o grupo, com as coisas que eu procuro e com as coisas que a gente procura, que é ajudar o próximo e principalmente falar daquilo que a gente vive e através da nossa vivência ajudar as pessoas, principalmente na questão do autismo, que tão poucas pessoas, né, falam tão bem a respeito, igual a Gabriela. Então, Gabriela, você tem minha admiração pela pessoa que você é, por tudo que você já superou, pela sua aceitação do diagnóstico, pela forma como você lida com isso e pela forma como você conduz para que a gente enxergue isso tudo de uma forma muito positiva, né? Então, acaba sendo uma inspiração para as mulheres, para todas as mulheres e para profissionais também. E as pessoas acabam tendo muita inveja da gente. Admiração recíproca total, assim, por todo o trabalho que você faz e sua disposição, que Jesus amado. E aí, gente, que a Larissa está falando, assim, que ela achava que eu não gostava dela, porque como uma boa autista, caraca, a Larissa insistia em me ligar. Aí ela me manda uma mensagem assim, Gabi, que hora que eu posso te ligar? Nunca, nunca. E eu falo, por favor, Larissa, manda mensagem por áudio ou dá a prévia das pautas que você quer falar, porque previsibilidade. Eu morro de medo de demanda e eu nunca sei o que ela vai querer falar no telefone, então escreve antes. Mas ela insiste, né, na rigidez cognitiva dela, autística, aí ela manda. Posso te ligar? Fala, parte, não, você não entendeu. E aí eu acho que ela... Aí eu falava, Larissa, eu não tenho tempo agora para falar com você. Mas aí Aí eu expliquei, falei, Gabi, deixa eu te explicar. Eu não entendo mensagem escrita. Eu só entendo as pessoas quando eu falo com a pessoa. Aí a gente ficou nesse impasse, mas hoje a gente se entende, né, Gabi? Sim, sim. Enfim, gente, aí é a inclusão da adequação, entendeu? E a gente vai assim. Mas socialmente é o que muitas vezes o autista, a mulher autista, o homem, causa nas pessoas, né? A nossa defesa, a nossa forma direta de falar e tudo mais, né? Bom, eu já vou fazer alguns comentários e vou linkar com a da Paula, porque tem algumas coisas muito importantes que vai casar com tudo que a Ana Cláudia já falou, a Amanda, né? Que o que eu mais trabalho, hoje eu só atendo mulheres autistas, tá? Eu não atendo mais homens, a mente autista vai se padronizando tanto que eu fui afunilando, e eu percebi que eu estava tendo que exercer uma certa força e energia para atender o público masculino e não estava me sentindo tão fluida como eu estava atendendo as mulheres. E eu não recebo mais pacientes homens. Eu tenho alguns antigos que vão e voltam, às vezes um marca uma sessão ou outra, mas que já não estão num estado de demandar muito cuidados, né? Mas hoje o meu público são mulheres autistas e mulheres autistas com altas habilidades, que é um público completamente diferente, né? Então, o que eu trabalho com a mulher autista é a autoestima e a autoconfiança, com o público autista em geral, quando eu trabalho em lives ou workshops. Gente, eu não coloquei o tempo para marcar aqui, acho que já foi uns 5 minutos, aí vocês coloquei agora, viu? E aí, o que acontece? A Paula falou da questão da violência psicológica, e a gente tem alguns dados também. Tem um psiquiatra, que é
A gente tic-tac essa hora, né? Já esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro, né? Mas tem um congresso nacional e internacional que chama Cérebro e Emoção. O psiquiatra é o Diogo Lara e ele sempre apresenta novos dados de pesquisas internacionais e que ele participa também. E quando ele dá os cursos, ele também mostra esses dados, que o índice de suicídio, ele é muito maior em pessoas que sofrem a violência psicológica do que pessoas que sofrem violência física e sexual. E a gente tem uma ideia contrária a essa, né? Até porque, assim, muitas vezes a violência física, ela já é proveniente de todo esse ciclo da violência psicológica que começa aí. E a violência psicológica, ela pode ser tanto na coisa disso que a Paula falou, de colocar a pessoa para baixo, destruir a autoestima, humilhações. O problema disso, ou também negligências, né? E aí eu acho que a negligência, ela aparece muito quando a gente fala dos traumas infantis, mas ela vai aparecer muito quando a gente fala da pessoa com deficiência. Então, o que acontece? A gente vivencia uma educação, o nosso estilo de educação é uma educação violenta, com base no patriarcado, no autoritarismo. A criança, ela não tem autonomia, ela não tem gerência, ela é desconsiderada como sujeito de desejo. E aí, os nossos pais, os nossos avós, então aqui a gente está falando de traumas transgeracionais, né, em que a violência vai sendo perpetuada. Eu sou de uma geração, né, e eu não sei se vocês já viram alguns vídeos no Instagram, nos Reels lá, uma mãe mostrando uma cinta para uma menina, ela deve ter uns 5, 6 anos, e aí ela está fazendo o vídeo, né? E aí ela fala assim, fulaninha, o que é isso daqui? E ela fala, um cinto. E para que serve isso daqui? Aí ela fala, segurar a roupa. Mais que serve isso daqui? Aí ela fala, para aprender alguma coisa. E aí ela não dá nem, ó, eu arrepio, gente. Ela não dá nem notícia de que outra utilização aquela imagem do cinto caído representava. Coisas que nossa geração, a hora que você vê aquilo, já é gatilho emocional, galera. Né? A gente é do tempo de ficar a chinela havaiana, né? Tem um outro também que mostra, aí a mãe mostra o chinelo, né? A chinela, a sandália. E aí a menininha fala, para que é isso? Para que é isso, fulaninha? Para calçar. Para que serve isso? Para você passear comigo, pôr no pé e passear comigo. São crianças, né? Bem pequenas, assim. E aí você fala assim, caraca, isso é tão comum para gente. E como é que era antes? Era você falar uma coisa de posicionamento, enfrentamento, você já levava. Então, eu sou da época de ir para a natação com a perninha marcada, porque levou uma cintada, de ter em cima da parte lá da pia, onde a gente passava o tempo inteiro, um pedaço de mangueira, que era para educar a cachorra, mas era aquela ameaça constante. E isso falo com todo amor do meu coração ao meu pai e à minha mãe, que foram criados assim. Minha mãe, pouco tempo antes de casar, ela conta eventos em que ela não era nem respondeu, ela deu uma resposta para o meu avô e levou um tapa na cara. E tinha que ficar quieto, né? E recentemente houve um episódio na minha casa em que eu e o meu irmão nos desentendemos,
E o meu irmão se exaltou de uma forma, ele gritou comigo, xingou e eu fiquei paralisada. E na hora eu senti o gatilho e fiquei com medo, me tranquei no quarto e eu falei, isso é inaceitável. Eu não aceito nenhum tipo de violência. Isso acontecia quando eu era criança, não tinha capacidade de me defender, acontecia na educação, que era naturalizada, e a gente leva isso para as nossas relações, porque isso ficou na nossa comunicação violenta, e hoje tem a comunicação não violenta, isso ficou gravado nas nossas primeiras aprendizagens relacionais, que quem ama pode machucar, que quem ama pode agredir, e que a gente se sente menos. Então, naquele episódio com o meu irmão, eu me senti agredida. E aquilo para mim era inaceitável. E já tem quase um ano que a gente não se fala, porque eu não consegui resolver isso dentro de mim. Eu me senti muito agredida. Aquilo para mim foi uma violência. E a minha mãe estava perto e ela não fez nada. E aí eu pensei, gente, eu acho que ela tinha que se posicionar ali, nós não somos de brigar, nós somos super amigos, tal. Aquilo não lembro de momento que isso tenha acontecido. E aí eu também fiquei magoada com a minha mãe, a minha criança Fereda ficou magoada porque minha mãe não me defendeu, né? A gente estava dentro da casa dela. E aí depois eu comentei com ela, falei, olha, né? Sinto muito se você está familiarizado ou acostumada com violência e que você nem consegue identificar que é uma violência. Porque ela fala que ela não ouviu, que ela não percebeu, que ela não sabe o que aconteceu, por que eu tinha ficado daquele jeito. Como, assim, naturalizou aquilo para ela, mas para mim não. Isso não chega em mim. Então, eu acho que eu tenho excesso de blindagem, que a Ana Cláudia estava falando, eu tenho excesso de blindagem. E a gente não se dá conta, como eu fui uma criança com muita dificuldade de aprendizagem, numa época que não se tinha diagnósticos, né? Então, é muito comum, e não é só da minha geração, não. Hoje a gente vê o adulto, ele não tem noção o quanto essas coisas são danosas para a criança. A criança é burra, ela não aprende. Essa menina é tapada. Vou falar, a agressão, o grito e violência gera violência. E se eu cresço numa família agressiva, porque está reproduzindo um padrão de gerações e gerações, eu vou também reproduzir e vou aceitar aquilo para mim. Então, quando a gente fala em autoestima, a nossa autoestima é o valor que eu me dou. Para a gente definir autoestima, a diferença de autoestima e autoconfiança é assim. Eu acho que o melhor paralelo para as pessoas entenderem o que é autoestima é: se eu tenho uma nota de R$ 100 e vou dar ela para você, e ela está novinha, está até cheirando novinha, nunca foi usada aquela nota. Você vai querer essa nota de R$ 100? Claro que você vai querer. Por que R$ 100? E se eu te der uma nota que está amassada, está suja, já está bem gasta, usada, você vai querer? Claro que você vai querer. Se você achar uma nota de R$ 100 ali no cantinho, nojinho, lá no barrinho da rua, você vai pegar para você, se não tiver ninguém? Vai. Por quê? Porque é R$ 100. E não importa o estado que aquela nota esteja, o valor dela não muda. Isso é autoestima. Não importa em que estado eu estou, em que estado está o meu corpo, a minha mente, não importa. O meu valor não muda. Já a autoconfiança, ela é o quanto eu posso confiar em mim para eu me tirar de uma situação. Eu posso confiar em mim que eu vou saber cuidar de mim. Eu posso confiar em mim que eu vou ter coragem de fazer isso. E aí, o que acontece? No nosso processo educacional,
no nosso estilo pedagógico, escolar, educacional, a gente aprendeu a associar autoestima ao quanto eu produzo, que é, você tirou 6, aí o papai fica muito triste. A criança, ela não tem noção de vinculação e ela entende que ela magoou muito os pais e que aquela relação pode se romper. Então, ela começa a vivenciar uma coisa de que eu tenho que produzir, eu tenho que ser algo para eu ser amado, amada. Criança nenhuma tem que se esforçar para ser amada. Mas essa é a nossa criação. Ainda é assim hoje. Vai muitas gerações para que isso mude. Por isso, hoje se fala muito do trauma coletivo. A gente se curando, a gente cura o coletivo, né? Então, autoconhecimento, seja de que forma for, seja buscando grupos para você participar, em terapias, o que for, buscar autoconhecimento de qualquer forma. Então, quando a gente cresce, a gente aprende, a gente também já aprendeu a associar a autoestima à aparência. Vi um estudo, não é um estudo, tem um pesquisador, é o principal pesquisador de trauma, eu vou escrever aqui no chat para vocês, ele chama Gabor Maté, acho que tem um acento aqui, Gabor Maté. Tem vídeos em inglês, mas dá para você colocar a legenda traduzindo para português. Então, ele fala muito sobre os traumas transgeracionais, e ele falou num vídeo recente que eu vi dele, agora eu já nem sei, né, gente, se é artigo, se é vídeo e tal, mas que a autoestima das meninas hoje, ela é em função... não, foi um artigo. Que a idade em que as meninas já têm noção de que ser magra é o padrão de beleza para ser aceita é entre 7 e 8 anos. Saca só, tá? É massacrante isso. E hoje a gente tem a rede social em que você vale não o que você produz. Você vale quantos likes você tem. Até... Isso é chocante. A Ana Cláudia estava falando dos perigos da rede social, e aí me convidaram para fazer uma palestra, e aí depois o meu namorado que organiza essas coisas para mim, que tem agendado, e aí a pessoa mandou mensagem para ele e falou assim, mas ela não tem muitos seguidores, e não tem outros sites que aparece ela. Eu falei assim, pronto. E a pessoa me convida, aí a pessoa fala que não vai me convidar, ou que eu não sou boa o suficiente para o evento. Eu era quietinha no meu canto, porque eu não tenho muitos seguidores. Eu falei, gente, eu vou ter que colocar no meu currículo Lattes, daqui a pouco, quantos seguidores a pessoa tem. É massacrante. Então, e a gente aprendeu a associar a autoestima a isso. E aí, se a gente viveu relações abusivas com violência psicológica desde a infância, e a gente aprendeu que a pessoa que ama e que cuida agride e fala que eu não sou boa o suficiente, ou, nossa, mas seu cabelo tá muito feio, você não acredita que você vai deixar seu cabelo grisalho. Aquilo ali murcha. Eu trabalho com traumas, então já lembro de mulheres que eu atendi, mulheres super bem-sucedidas, mas em quadros depressivos, e que quando você vai fazendo processamento de trauma, uma chegou a uma vivência interessante, que é nessa idade de 4 a 5 anos, isso é uma idade bem... e o trauma dela não se sentir amada e não se sentir adequada foi uma lembrança da avó falando para ela, nossa, mas o cabelo dessa menina é horrível, olha o tamanho disso, não entra nem pente aí, isso daí só passando a máquina. E ela ficou apavorada com aquilo, e isso detonou a autoestima da menina para o resto da vida. E assim a gente vai transferir isso para relações de amizade, para relações amorosas.
E a mulher com deficiência, ela já tem a autoestima fragilizada, okay? Pelas várias diferenças. A pessoa com deficiência, ela é vista pela sociedade, a Paula falou sobre a invisibilidade, como menos humana, como não sendo humana. Hoje em dia, eu não sei se vocês conhecem, mas o termo normose, essa palavra já está nos dicionários nacionais, e é a patologia da normalidade. A pessoa tem necessidade de ser aquele padrão, estar naquele padrão, e tudo que foge daquele padrão, e claro que é o padrão, o padrão elitizado, o padrão social aceito, a pessoa, ela sofre intensamente com aquilo. E as minorias, né, a gente já cresce com as nossas esquisitices ou diferenças, eu falo que eu posso falar das minhas esquisitices, gente. Eu falo com carinho, sempre explico isso, mas outras pessoas não podem falar, tá? A gente já cresce se sentindo inadequado, a gente já cresce se sentindo com a autoestima fragilizada, que é eu não tenho valor porque eu não produzo tanto quanto aquela pessoa. A gente aprende também uma relação de dependência por cuidados, se for uma dependência por questões físicas, ou uma mulher autista, né? Por dependência de nível de suporte social. Muitas mulheres autistas estão em relações abusivas, não se percebem nisso e também não conseguem sair, porque tem no parceiro ou na parceira, ou então não é uma relação afetiva, mas é amizade, nível de suporte, de socialização, aquela pessoa com quem ela convive, que poderia ser irmã, amiga, pai, mãe, companheira, companheiro, é o nível de suporte dela, de socialização, de fazer a ponte com outras pessoas, né? E se eu não sinto que eu sou capaz, capacidade tem a ver com autoconfiança. Eu não sou capaz, então eu vou deixar que o outro cuide disso. E a minha experiência na Marinha, com pessoas, mulheres vivendo violência física, aqui a gente está falando de mulheres, mas homens também vivem violência física, tá? Violência psicológica, isso não se fala, é um nicho de sofrimento à parte, né? Então, o homem autista, ele também passa por violências desse tipo todo aqui que a gente está falando, e acho que não só o homem com o homem autista, mas outras deficiências. O tic-tac falhando, sim. Se a gente não trabalha autoestima e autoconfiança, é muito difícil quebrar o ciclo da violência. Muito difícil. Porque vem o que a Paula falou, o ciclo da violência, ele tem 3 aspectos emocionais: medo, raiva e culpa. Eu tenho raiva, eu tenho um rompante de raiva, eu respondo, eu faço alguma coisa, ou fico emburrada, aí vem a pessoa agride, né? Eu acho que eu mereço, aí eu vou para a culpa. Aí agora eu tenho na culpa, eu tenho medo de perder aquela pessoa, aí eu vou compensar. E aí eu vou amenizar tudo, né? Ou então a mulher com coração bom, que não sei o quê, mas eu não quero prejudicar. Mas se eu denunciar, eu vou prejudicar a carreira, não vai ter progressão. Foi o caso da Veri. A Veri denunciou, já tinha denunciado na delegacia de mulher. Isso é uma outra coisa, que as mulheres, elas também perpetuam a desvalidação com outras mulheres, inclusive delegadas, tá? Então, é muito comum mulheres fazerem, sim, denúncia e falar, não tem nada que eu possa fazer, se a gente fez aqui, agora é aguardar, né? E foi o que aconteceu com a Veri, olha, tá aqui, tá registrado, tá, vai para casa. Ele chegou a colocar, ele era policial militar, ele é policial militar, né? Dentro de um centro espírita, ele colocou uma arma na cabeça dela, na frente de todo mundo. E o dia que ela foi assassinada foi ao meio-dia, na porta da casa dela, ele descarregou uma pistola, né? Ela estava chegando da escola, ela era professora, não era pedagoga.
ela tinha denunciado, ela tinha feito mais de uma denúncia, mas em algum momento, eles não estavam juntos mais há 8 meses, ele não aceitava. Mas em algum momento ela não quis levar isso para frente, porque ia prejudicar a carreira dele na PM, e ele tinha uma filha de 8 anos, e que se ela denunciasse ele, ele não iria aposentar pelas coisas que ele fez, por colocar uma arma na cabeça dela no social, né? E ela retirou a queixa, né? E a tragédia aconteceu. Então, se a gente não empodera a mulher, quando eu vejo, eu já vou concluir, vi aqui meu tempo, qualquer minoria, a forma da gente lidar com as violências, preconceitos, racismo, discriminação, o que quer que seja, a forma, as campanhas têm que ser: busque autoconhecimento, busque saúde emocional. Não adianta sensibilizar o agressor à agressora, porque isso não vai fazer nem cócega, porque ela também às vezes nem sabe e acha aquilo normal. Então, a forma da gente romper o ciclo da violência é no cuidado emocional, é na saúde mental, porque se eu não tiver autoconfiança, eu não vou nem conseguir denunciar e nem pedir ajuda, ok? Bom, eu poderia ficar aqui horas falando, tarará, mas acabou o tempo. Beijo, gente. Obrigada, Gabi. A gente fica feliz demais de te ouvir falar, né, Gabi? Meu Deus do céu. Deixa eu só falar um dado que a Paula também falou sobre as doenças autoimunes. O Gabor Maté, ele fala que a esclerose múltipla, ela tem maior predominância entre as mulheres, justamente em função das pressões sociais, maior carga emocional e de estresse. Hoje é totalmente já entendido na ciência como o estresse, ele adoece e está ligado às doenças autoimunes, principalmente nas mulheres. E as mulheres pretas têm maior predisposição para asma, e isso vem também do estresse social, emocional e tudo mais, tá? Então, a Paula tinha comentado isso sobre as doenças autoimunes, isso está muito bem documentado na literatura.